Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Pedir para os irmãos se colocar em pé. Você que pode, você que quer. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Feche teus olhos. Direcione seu coração, Senhor. Esqueça tudo aquilo que ficou para trás. Tudo aquilo que não importa. Direcione a sua atenção, Senhor, seu louvor, Senhor, a sua oração, Senhor, porque Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da sua atenção. Santo, Santo, Santo de Israel, louvado seja o teu nome, Senhor da glória. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Queremos oferecer, Pai, juntos como igreja, Pai, como um corpo, Pai, um louvor a Ti, Senhor, adoração a Ti, Pai. Por isso, Senhor, nada podemos fazer, Pai, declaramos, nada somos sem o Senhor, nada somos neste lugar sem o Senhor, porque foi o Senhor que nos colocou aqui, Pai, o Senhor que chamou cada um de nós para estarmos aqui, Pai. Vem, Pai, recebe, Senhor, a adoração. Nos atrai, Pai amado, atrai nosso coração para Ti, Senhor, cada vez mais, Senhor, queremos o Senhor, atrai, Senhor Santo, Tu és o fogo, Pai, que nos aquece, Pai, Tu és, ó Senhor, tudo o que precisamos, Pai, Tu és a cura, Tu és a libertação, Senhor, queremos ser verdadeiramente curados, Senhor, oh Pai, queremos ser totalmente libertos para Te adorar. Que nada deste mundo venha nos prender, Pai. Nenhuma preocupação, nenhuma dor, nenhum choro venha. Vem, Senhor, neste lugar, Senhor. Vem com Teu Espírito Santo, Pai. Vem, Senhor, precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos, Senhor. Precisamos, Senhor. Yes.
algo a agradecer ao Senhor? Então aplauda bem forte o nome dele. Ele é digno. Ele é digno. E vamos declarar o quanto somos gratos ao Senhor. Amém? Aleluia. Somos gratos a Ti, Senhor. Oh, Jesus. Perdido na escuridão, buscando por proteção, em alma cansada, desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. Quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Oh, oh, me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, de perto fui o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Não posso negar o que eu vi, a minha escolha é crer com cinzas ao vento, e as dúvidas se vão, e eu abandonarei os fardos que carreguei, vou prosseguir, não volto atrás, agora e sempre eu cantarei da salvação que em Cristo achei. Perdido estava um caminho, encontrei. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, de perto fui o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Aleluia, Senhor. Inferno perder mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, de perto fui o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou, grato sou, grato sou. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. É somente o Senhor que pode nos transformar. E para sempre vamos cantar ao Senhor. Para sempre vamos te adorar, Senhor. Para sempre, Pai.
em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre será exaltado, Senhor. Para sempre, para sempre. Vamos cantar aleluia. Cantamos aleluia.
para sempre exaltado és. Por isso confiamos no Senhor. Por isso, Senhor, ajuda-nos, ó Senhor, a confiar cada vez mais em Ti, Senhor. Sentir seguros em Ti, Senhor. Não importa o que aconteça, Pai. Ele ouviu e atendeu.
decidiu sofrer por mim, Pai. Mesmo quando foi cuspido, foi açoitado. Oh Jesus, mesmo quando verteu sangue, o Senhor jamais falhou. Oh Jesus, Santo, Santo, Santo é teu nome, Jesus. O Senhor jamais falhou, Pai. Mesmo quando nos escolheu para estar, Pai, te louvando. Mesmo quando o Senhor nos escolheu para ouvir e entender a tua palavra, um pouco da sua palavra, Senhor, o Senhor falou. Mesmo quando olhou para nós mesmos, não conhecendo o Senhor, mesmo pecador, mesmo incrédulo, o Senhor, oh Jesus, o Senhor falhou. O Senhor falhou, Pai. Estamos buscando, Pai, te louvar, Pai, com todo o nosso coração, Pai. Estamos buscando, Senhor Santo, a tua presença, Pai, mesmo falhos, porque cremos que o Senhor não falhou em nos escolher para estarmos aqui, Senhor. O Senhor não falhou, Pai. Oh Jesus, recebe. Pode se acostumar com dor, com qualquer outra coisa nesse sentido, né? Nós estamos vivendo, mas estamos vivendo
como igreja, isso tem sido muito importante para a pastora. Nós como igreja estamos orando. Veja, queridos, não é só o movimento da oração, mas é a demonstração do amor por ela nesse momento. Isso tem sido muito gostoso vivermos isso como igreja, como família. Então estamos vivendo esse tempo. Então eu quero agora, nesse momento, também estar orando por ela, mas por você também estar aqui. Talvez você também está vivendo uma dor, não estou falando da parte física, talvez também está com alguma enfermidade física, você está aí batalhando, isso tem te incomodado, uma limitação do corpo. Ou seja, eu queria ter um tempo agora para nós orarmos para nós como igreja. Minha mãe também veio apresentando os seus problemas, a mãe está com 8.1, então a mãe não tem vindo porque ela está com uma dificuldade muito grande, está fazer uma prótese de quadril, e a mãe está apresentando um nível médio de Alzheimer, então a mãe também está meio atrapalhadinha, então estamos vivendo também o contexto da mãe, enfim, mas sabemos que Deus está fazendo todas as coisas, Deus tem movido e tem sustentado isso, e entendemos que isso é plano de Deus. Não cai um fio de cabelo na nossa cabeça sem que o Senhor permita. Eu quero te convidar a você ficar em pé. E se você tem algo que você precisa de cura, filho, agora estou falando da parte física. Se você está com alguma enfermidade, alguma dor, se está com alguma coisa te incomodando, agora é o tempo de você também clamar. Mas isso que nós cantamos. Clamei a Deus, Ele me ouviu e me atendeu. Quando nós clamamos, o Senhor sempre nos ouve e nos atende pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, não por merecimento. Deus nunca vai nos atender por merecimento. Não é porque um é mais bonzinho, outro é menos bonzinho, porque é pastor ou deixa de ser pastor. Não é por isso. Na presença de Deus somos todos exatamente iguais. É como essas cadeiras. Quando não tem ninguém sentado, elas são exatamente iguais. Independente de quem vai sentar ali, elas são iguais. Na presença de Deus somos iguais. E agora queremos clamar a Ele, para que Ele possa ouvir o nosso clamor. Mas se você tem algo que você quer colocar, se você está sentindo alguma coisa, se você vive alguma enfermidade, talvez alguém que não veio aqui hoje, que também está doente, na sua casa, no seu amigo, no seu vizinho, é hora de você colocá-lo na presença de Deus. Senhor, obrigado por esse tempo, Senhor, obrigado por essa igreja que se reúne nesse momento. Deus, nós viemos aqui para te louvar, nós viemos aqui para te adorar, Senhor. Nós viemos aqui para dizer, Senhor, esse é o meu culto que eu quero prestar a Ti, e por isso estamos aqui juntos, Deus, te louvando, te adorando, mas agora de forma muito especial, Deus, eu quero colocar os enfermos, Deus, na Tua presença. Senhor, se tem pessoas aqui nesse momento, aqui no nosso meio, agora, Senhor, que estão com alguma dor, alguma enfermidade, Deus, algo que vem acontecendo no seu corpo, que em nome de Jesus, o Senhor esteja derramando, Deus, da Tua unção de cura, que o Senhor esteja, Senhor, através da fé, do entendimento, do crer nessa pessoa, que o Senhor possa estar agindo com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com o Teu poder. Senhor, cremos que o Senhor é o Deus quem faz milagres a toda hora, em todo momento, e quando nos reunimos como igreja, temos a oportunidade, Deus, de dizer isso ao Senhor juntos, clamarmos juntos, para que o Senhor esteja nos ouvindo. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, esteja derramando da Tua unção de cura agora, nesse momento, sobre aqueles que estão aqui, ou sobre aqueles que eles estão colocando na Tua presença em oração, que o Senhor esteja, Senhor, ouvindo e alcançando. Deus, também quero colocar a vida da pastora Liliane, Deus, que vem vivendo este momento na vida dela, que o Senhor agora, em nome de Jesus, possa alcançá-la com a Tua graça, Senhor, lá em casa, Senhor, Deus, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, que em nome de Jesus essas dores possam diminuir, Deus, que ela possa ter uma noite de paz, de sono. Também queremos pedir, Senhor, por esse processo, que o Senhor possa estar agilizando lá, Senhor, dentro do plano de saúde, para que eles possam liberar o mais rápido possível, Deus, que ela venha fazer essa cirurgia, Deus, e que em nome de Jesus também possa desfrutar do Teu milagre dessa forma, porque eu creio que o Senhor usa médicos, usa todo o que existe para curar e libertar, e nós cremos dessa forma. Por isso entrego a vida da pastora Liliane nas Tuas mãos, quero entregar a vida da minha mãe também, Senhor, abençoa dentro da vida que ela está vivendo agora, da realidade que ela está tendo agora, Senhor, na sua mente, no seu coração, que o Senhor seja com ela também, a abençoando, Deus, que ela possa ter dias, Senhor, de paz, de alegria, Deus, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não cai um fio de
Senhor permita. Por isso nós cremos no Teu poder, cremos na Tua misericórdia, cremos que tudo o Senhor está nos ensinando, nos tratando, nos amadurecendo. Por isso, Deus, eu entrego, Senhor, essas vidas nas Tuas mãos, entrega essa igreja nas Tuas mãos. Obrigado, Deus, por cada um que está aqui hoje. Obrigado pela disposição do coração de cada um nessa igreja hoje, de Te adorar, de Te servir, de Te buscar. Senhor, muito, muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Quero continuar aqui nesse mesmo momento, onde nós podemos também adorar ao Senhor, podemos servir ao Senhor, podemos honrar ao Senhor, podemos mostrar toda a nossa gratidão ao Senhor com aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Essa semana eu li uma palavra, um versículo, e ele assim ficou reverberando na minha mente. Fiquei pensando todos os dias. Eu quero compartilhar com você nesse momento. Está lá em Jeremias 17, 10. Coloca para nós lá, Maria. Jeremias 17, 10 diz assim: Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com as suas atitudes, conforme as suas obras. Olha que palavra maravilhosa. Vou ler de volta esse versículo. Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Pastor, o que tem a ver essa palavra com o momento de dízimos e ofertas? Na minha opinião, tem tudo a ver. Porque veja, o que ele está dizendo? Deus está sondando profundamente o nosso coração. E ele fala assim: examino a mente dos homens. A mente. Ou seja, ele sabe exatamente o que você está pensando agora. Agora, ele sabe. Ele está examinando a sua mente. Coloca de novo lá, Maria. Eu quero só terminar aqui o meu raciocínio. Examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa. A fim de entender cada pessoa. Entender cada pessoa. Deus entende cada um de nós na nossa individualidade. Aqui nós estamos todos juntos, mas o Senhor está examinando o meu coração, o seu, a nossa mente, a minha mente, a sua mente, para entender cada um de nós, de acordo com a sua atitude. Entender cada um de nós de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. O que ele está falando aqui? Do pessoal. Conforme as suas atitudes, as minhas atitudes, conforme as suas obras e as minhas obras. Deus não me avalia pelo que o Antônio faz, não, Ele me avalia pelo que eu faço. O Anderson não é avaliado pelo que o Everton faz, não, o Anderson é avaliado pelo que ele faz, pelas suas atitudes, pelas suas obras, pelos seus pensamentos. Deus nos acompanha e nos move, nos abençoa pelaquilo que nós pensamos, fazemos e produzimos. É isso que esse versículo, Jeremias 17, 10. Pastor, por que você está falando isso? Porque às vezes, e é muito comum, Satanás trabalhar onde? Na nossa mente. Satanás quer trabalhar a nossa mente. Porque se ele trabalhar a nossa mente, ele trabalha no resto. E quando a gente fala de dízimos e ofertas, Satanás diz assim: não, a igreja não precisa do seu dízimo e da sua oferta, ela é rica. Amém. A nossa igreja é próspera. Amém. É próspera. Nós pagamos as nossas contas, temos saldo no banco. Amém. Nós não precisamos, a igreja não precisa. Quem que precisa? Você. É você que precisa. Mas quando Satanás diz: não faça isso, porque a igreja não precisa, e você diz: é verdade, a igreja não precisa, então não vou fazer.
Satanás conseguiu o quê? Tirar a bênção de Deus da tua vida. Outro pensamento: não dê, o pastor não precisa. Amém. Louva a Deus, eu não preciso mesmo. Deus tem abençoado a minha vida. Deus tem abençoado a minha vida, eu sou próspero. Porque eu sou dizimista, eu sou fiel. Então eu não preciso. Quem que precisa? Você. Você precisa. Eu também preciso, mas eu faço outra parte. Mas quando o Satanás diz assim, não dê, o pastor não precisa, ele também. É verdade, eu não preciso, mas você precisa. E quando você pensa, é verdade, não, o pastor não precisa, então não vou dar. Satanás está mexendo na sua mente, tirando a bênção de quem? De você. De você. Não. Os outros dão e sustentam a igreja. Você não precisa dar. É verdade. Quem é fiel e dá o seu dízimo, a sua oferta, Deus abençoa o fiel. E Satanás está conseguindo dizer para você: não faça. Porque se você não fizer, Deus não vai te abençoar. Você vai dizendo: é mesmo. O rapaz é super fiel e ele banca a igreja. Eu não preciso. E a gente se estrila nisso. Quem perde? Você. Satanás está trabalhando na sua mente. É você que está perdendo. Por quê? Porque Deus assim: puxa, eu queria te abençoar. Eu queria te abençoar. Eu quero abrir sobre as janelas do céu, derramar sobre a tua vida. Mas você se sabota. Pessoal, muitas vezes nós nos sabotamos pelos pensamentos que Satanás coloca na nossa vida. A gente se agarra nisso e fala: é verdade. E Satanás fala: é verdade, conseguiu pôr essa ideia na sua cabeça. E Deus diz: que pena que eu não consigo te abençoar porque você se sabota. Então, meus queridos, o que eu quero compartilhar com você? Deus nos conhece. Ele conhece a nossa intimidade, Ele conhece os nossos pensamentos e Ele conhece a nossa confiança. Ser dizimista, ser ofertante é confiar em Deus, é adorar a Deus, é honrar a Deus, independente de que pega esteja a igreja, independente dos pastores, independente dos outros. Eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Quando nós entendemos isso, eu começo a receber sobre a minha vida as bênçãos de Deus. Às vezes Deus abençoa o irmão arrebentando, crescendo, fazendo, indo para frente, e você patinando, rodando. Pergunta o seguinte: você está fazendo a sua parte? Porque Deus abençoa todos nós da mesma forma. Mas às vezes aquele irmão, aquele cara que oferta, que dizima, abençoa a igreja, desprendido, e você fala assim: não, eu toquei de carro, eu tenho que garantir a parceria do meu carro, senão eu não pago. Deixe Deus te abençoar. Deixa Deus te abençoar. Mude a sua mente. Jeremias 17:10 diz que Deus conhece a nossa mente, as nossas atitudes e as nossas obras no individual. Você não faz isso para me mostrar e eu não quero. Graças a Deus, se você pegar nosso envelopinho, não tem nome nem valor. É você. Se você entender isso, você vai colher o fruto. O agricultor, ele lança a semente, passa a terra, põe o adubo e crê que ela vai brotar e vai produzir. Mas ele tem que fazer o quê? O que ele tem que fazer? Lançar a semente. Muitas vezes as pessoas querem a bênção de Deus, querem a graça de Deus, querem os frutos de Deus, querem a colheita de Deus, mas não lançam fruto, não lança semente. O cara não planta a semente, mas quer colher. Desculpe, essa lógica é a mesma de Deus. Se você não lançar as suas sementes, infelizmente Deus vai dizer: puxa, você não está lançando a semente, como é que eu vou fazer ela brotar na tua vida? Então que nós possamos entender isso. Esse momento é o teu momento de te abençoar. É você que se abençoa nesse momento. É você que se abençoa. Não, papo furado, eu não confio em nada disso. Ok, continue se sabotando. Continue pedindo que Deus abençoe a sua vida e derrame graça sobre você, que você possa viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus. É a sua decisão, são as suas sementes. Queria que você ficasse em pé. E eu gosto muito de fazer um exercício, porque as crianças me ensinam isso. Você pode ver que as crianças, elas ficam maiores, as crianças estão doidas para vir jogar um envelopinho aqui dentro. Vem vazio normalmente, mas não tem problema. Por quê?
Porque Deus conhece o coração. Isso que você tem que entender. Eu quero que você pegue o envelope que está aí atrás da sua cadeira. Eu quero que todos peguem esse envelope, porque eu entendo assim: você alcança a perfeição pela repetição do movimento. Se você repete uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, o Assíria quer essa carne. Depois que ele assou 100 vezes a mesma carne, ela não fica melhor que a primeira? Ficou porque ele pegou a mão de tanto assar carne. Isso aqui é um exercício. É um exercício. Pastor, eu não vim preparado, não tenho nada para colocar nesse envelope. Não tem problema. Pratique o exercício da adoração. Pratique o exercício da gratidão. Pratique o exercício do fazer. E um dia você vai entender o quanto Deus quer te abençoar se você fizer isso com o coração correto. Então segura esse envelope. Pensa no que eu falei. Pensa lá em Jeremias 17:10. Eu só compartilhei o que a Bíblia nos ensina. E leva isso para a sua vida. Não esquece o que eu vou te falar. Não sabote a você mesmo. Não se sabote. Não impeça que Deus te abençoe com esses pensamentos. Não impeça que Deus te abençoe com esses pensamentos. Repreenda isso em nome de Jesus. Quebre esse paradigma e desfrute do que Deus tem para você aí na sua vida. Senhor, obrigado pela tua graça. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor. Mas obrigado porque a tua palavra, antes de mais nada, nos ensina. A tua palavra nos ensina, Deus, como o Senhor vai nos abençoar, como o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas. A tua palavra nos ensina que o Senhor nos conhece os pensamentos, as atitudes, as obras. O Senhor nos conhece. Por isso, Deus, agora nesse momento, eu quero pedir a tua misericórdia sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, que se eles têm algum pensamento desse que eu citei, que caia por terra em nome de Jesus. Deus, que esses pensamentos caiam por terra em nome de Jesus e que eles possam ter novos pensamentos. O pensamento que o Senhor é quem abençoa quando eu lanço sementes, quando eu sou fiel, quando eu faço aquilo que Deus diz para fazer. É o Senhor. Por isso, Deus, que os meus irmãos aqui vivem momentos novos na vida deles, pelo entendimento da fidelidade, pelo entendimento da gratidão, pelo entendimento de colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Deus, obrigado pela oportunidade que temos de dizimar, de ofertar, de fazer aquilo que o Senhor tem para nós e também recebemos toda a tua misericórdia, toda a tua graça sobre as nossas vidas. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Quero que todos saiam do seu lugar, venham praticar o exercício da fidelidade, da doação, do mover de Deus. É um exercício para a tua vida particular. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração mudou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador. Deus te abençoe, derrame na sua vida, na sua prosperidade, conforme você plantou. Amém? Hoje nós vamos ficar com os adolescentes aqui no templo. O Savinho não está aí, né? Teve um que está trabalhando. Então é a Duda, os menores. Então os adolescentes ficam e os menores vêm. Então vem você que não é adolescente, você que não está na célula dos adolescentes, vem para cá, criançada, vamos rapidinho. Que a Duda hoje, a tia Duda vai estar com vocês, abençoando e derramando a graça. Quero fazer um apelo também aqui, precisamos de mais professores e assim, tem mudanças, tem a igreja dinâmica, a gente entra, a gente sai, ou seja, então se você tem no seu coração o desejo
de também abençoar, cuidando dos adolescentes, dos menores. Se isso está no seu coração, eu quero te convidar a você fazer parte. Então você pode vir falar com a pastora Liliane, ou se não, você fala comigo, depois eu falo com ela. Precisamos que você também se envolva, nos ajude, abençoe esse rebanho precioso. Querido, se tem um rebanho precioso, está aqui. Se tem um rebanho que Deus ama, está aqui. Se tem um rebanho que Deus cuida, está aqui. Por quê? Pelo coração. O coração dessa turma aqui é maravilhoso. E Deus, como falamos agora há pouco, conhece o nosso coração. Então, vamos investir aí nessa turma. E com certeza serão homens e mulheres que farão a diferença nessa sociedade caótica que vivemos. Que vai fazer a diferença nessa sociedade não são os políticos, seja da direita, da esquerda, do centro, não. Vai fazer a diferença nessa sociedade é o Senhor no coração dessa nova geração, com valores, princípios corretos. É isso que vai mudar os nossos tempos. Então, mesmo sentados, estenda as tuas mãos para cá, vamos orar por essa turma. Jesus, obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua paz. Obrigado, Senhor, pelo teu mover aqui nessa igreja, mas também na vida do nosso ministério infantil. Quero colocar cada criança, Senhor, na tua presença, pedir a tua misericórdia sobre a vida deles. Deus, também quero colocar a vida da Duda nas tuas mãos, que ela possa estar sendo cheia do Espírito Santo, que ela possa ser pastora agora na vida dessas crianças, Deus, abençoando e cuidando, e que ela possa investir sementes que venham a brotar e dar bons frutos em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe as nossas crianças e abençoe esse tempo onde eles vão recebendo da palavra do Senhor dentro da sua realidade, dentro do momento que eles estão vivendo. Quero apresentar aqui os nossos visitantes. Quem está aqui pela primeira vez, queria que você ficasse em pé, e eu quero te dar aí uma boa noite em nome da igreja. Então, vamos começar por aqui. Vamos lá. Como é que é seu nome? Nicolas. Você é o Kelvin. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Kelvin. Irmão da Kathleen e sobrinho da Kathleen, provavelmente. Obrigado pela presença de vocês. Tá bom. E aqui nós temos o Vinismar, que veio lá de Manaus, está adorando esse clima agradável que nós estamos tendo aqui. Obrigado, Vinismar, por estar conosco. Que Deus te abençoe. Vinismar, para quem não sabe, é o marido da Maia, então agora, olha o sorriso da Maia. Olha o sorriso da Maia, está faceira aí com o Vinismar. Obrigado por estar conosco. E temos aqui o Tiago convidado da Maia. Obrigado por estar conosco, Tiago. Que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo no nosso meio. Mais alguém? Não, volta já aqui há muito tempo, vamos se apresentar, graxa comigo. Não, tá beleza, está todo mundo aí. Obrigado pela presença de todos, obrigado por vocês terem vindo, obrigado por vocês entenderem que nós precisamos adorar o Senhor como corpo. Vamos lá aos nossos avisos, rapidinho. Glória, quer vir falar para nós aqui, Glória? Glória está encabeçando essa ideia, essa ação de bênção, então fala um pouquinho para nós, Glória. Boa noite, igreja. A gente está se movendo para fazer esse bazar beneficente em prol, de, como vocês sabem, em prol de arrecadar mais recursos, para ajudar a pastora na cirurgia. E a gente, como igreja, eu peço que todos colaborem, que vai ser no dia 14? Não, vai ser dia 4 de julho. Só errou a data ali, irmãos. Uma mais. Isso. É 4 de julho, irmãos. A gente vai fazer esse bazar aqui na igreja, vai ser num sábado. E até lá eu peço que todos se movam, que todos colaborem trazendo doações. Podem trazer aquilo que vocês não precisam mais, que não tem mais utilidade, mas que estejam em ótimas condições de uso. Se estiver rasgado, se estiver manchado, jogue fora, não traga, porque ninguém vai querer algo que não serve. Então traga com amor, gente, é uma vida. A gente está se movendo como igreja por uma vida. Pense você no lugar da pastora, pense você no lugar da pastora, e a igreja todos se movendo. Amém, igreja? Então 4 de julho vai ser o bazar, e durante a semana, se quiserem trazer, a igreja vai estar aberta no culto de
quarta-feira à noite e na sexta-feira à noite também, a partir das 9 horas. Então, quem não puder trazer em outros dias, traga nesses dias para que a gente possa fazer a separação das peças para fazer o bazar. Amém, igreja? Amém. Quarta-feira é dia do quê? Vocês não têm vergonha? Vocês não têm vergonha? Então, essa quarta-feira, eu fiquei em me tomar duas decisões. Ou eu vir aqui e ficar sozinho orando, né? Porque provavelmente eu vou estar sozinho aqui na quarta-feira, porque é difícil concorrer com o nome do Brasil. Ou a gente não vai fazer o culto de quarta-feira. Aí eu pensei assim, bom, já que eu vou estar sozinho orando na igreja, eu vou orar em casa, sozinho. Brincadeira, vou ver o jogo também. Então, essa quarta-feira, o jogo é às 19 horas. Então, nós não teremos o nosso culto de quarta por causa da seleção brasileira. Então, se você veio no culto de quarta, esse culto não vai ter. Se você não veio, ia vir bem nesse. Puxa, pastor, era bem nesse que eu queria vir. Eu estava um baita testemunho. Eu nunca vi na quarta-feira, era bem nesse que eu ia vir. Você se programa para a próxima quarta-feira. Amém? Amém. Temos mais algum? Finish? Beleza. Amém por isso. Que Deus te abençoe. Deus está trabalhando no seu coração. Pastor Jefferson, venha aqui com você. Que você possa estar com o seu coração aberto ao que Deus vai continuar falando. Porque Ele já falou, desde o momento que você passou por aquele portão ali, eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando com você. Mas Ele quer continuar falando. Então que você possa estar com o seu coração aberto ao que Deus tem para você. Mesmo sentados, que nós estivéssemos orando pelo pastor, que Ele possa mais uma vez ser instrumento nas nossas vidas. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por esse culto, obrigado pela vida de cada um que veio, mas obrigado pela vida do teu servo, pastor Jefferson, que o Senhor possa agora, de forma extraordinária, como sempre o tem feito, usar a sua boca, Deus, para que ele, Senhor, fale conosco, transmita o recado de Deus para nós nessa noite. Deus, que possamos estar com o coração aberto àquilo que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Paz, igreja, amém? Amém, igreja? Amém. O que te fez sair de casa hoje com esse frio para estar aqui? O que te fez? Sabe que Jesus está aqui, amém? Amém. Ele é o melhor anfitrião, Ele é o melhor de tudo. Então, se estamos aqui é porque amamos o Senhor. O frio chegou, queria avisar você que o frio chegou. Hoje, acho que foi o primeiro dia de inverno. Queridos, eu trouxe uma palavra para vocês. Eu quero ser bem breve hoje. Até que a Deus precisa ir para casa, por favor, 8 horas. Tem que dormir cedo hoje. Coloca para nós lá: vinho novo em odres novos. Coloca a palavra para nós lá, o tema que é Lucas. Tá lá. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Ora, se eu fizer o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente, se derramará, danificará o recipiente onde fora colocado. Amém? Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença, agradecemos a Ti porque estamos com saúde aqui, Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor, junto com os nossos irmãos, Pai querido, Te adorando, Te glorificando, e que nessa noite, Pai, o Senhor possa trazer aqui, Senhor, essa palavra, que venha de confrontar o nosso coração, Senhor, para que venhamos a cada dia mais aprender de Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, uma curiosidade do odre. Quem a gente fala odre é um recipiente de couro. Quem já ouviu falar sobre odres aqui? Levanta a mão assim. Bastante gente. Pouca gente. Mais ou menos. Querido, odre era chamado um recipiente que era colocado vinho.
como que era feito esse odre? Esse odre era feito de couro de cabra ou couro de ovelha. E o processo para que esse odre ficasse pronto para receber o vinho, ele era tirado, tinha que matar o animal, não dava para tirar, pastor, o animal vivo, matar o animal, tirava aquele couro e era limpado toda a gordura, todas as carnes, os pelos, e aquilo era preparado. Depois era colocado especiaria e sal ali, depois fazia mais uma lavagem, aquilo ficava curando por algumas semanas. Depois era colocado vinho diluído com alguma outra coisa para poder ver se não estava furado, se não estava vazando. Depois ele passava por um processo de impermeabilização até chegar no ponto de receber o vinho novo, para que não se rasgasse nem se estragasse o vinho que se era colocado. E orando a Deus essa semana, Ele me trouxe essa palavra e acredito que, assim como falou comigo, possa falar com você também. Amém? Queridos, vinho novo em odres novos. Esse recipiente de couro, ele era preparado para receber esse vinho. Porque aqui todos sabem que o vinho, ele passa por um processo de fermentação, um processo ali que vai expandir. Então, se eu coloco aquele vinho em um lugar que está fechado, que não é maleável, não é flexível, ele vai estourar, ele vai romper. E quando questionaram Jesus nesse momento, eles estavam falando dos discípulos de Jesus. Falaram assim: olha, mas os discípulos de João Batista, eles jejuavam, eles oravam, e os seus discípulos, Jesus, eles comem e bebem. Eles estavam querendo tirar um pouco ali, encurralar Jesus. Os discípulos de João, eles oravam e jejuavam, e os seus discípulos, eles bebem e comem. Aí Jesus, ele traz esse exemplo ali. No continuar ali, você vai ler em casa depois, Jesus fala assim, que há quem goste também do vinho velho, que continue querendo o vinho velho, e não querendo o vinho novo. Daí você vai falar assim: pastor, mas o vinho novo é aquele mais maravilhoso, quanto mais velho melhor. Mas no contexto que Jesus estava falando, ele falou assim: tem gente que começa a olhar para trás e começa a ser saudosista daquilo que foi acontecido lá atrás, e não está pronto para receber aquilo que está vindo, porque Jesus era o vinho novo. Amém? Jesus era o vinho novo que estava ali. João fez um papel importantíssimo, ele abriu o caminho, ele estava falando sobre Jesus, ele estava falando sobre aquele que viria. Então João teve um papel importantíssimo, mas agora Jesus falou: mas o tempo de João não acabou, agora é o meu tempo, agora eu estou aqui. E daí Jesus, ele dá esse exemplo que é fantástico: não coloque vinho novo em odre velho, porque vai se romper. Não coloque remendo novo em roupa velha, que nem agora falou aqui: você está com a roupa rasgada, vou trazer aqui para não precisa trazer. Ah, mas então eu vou fazer um remendo. Não tem como. Um remendo novo numa roupa velha, ele vai se romper, porque a estrutura é diferente, a malha é diferente, não vai aguentar a costura, porque aquela roupa está velha. Então Jesus, ele dá esse exemplo nesse momento aqui, e eu acho fantástico. Então, como se fala em vinho novo, o que seria esse vinho novo? O que seria na minha vida e na tua vida o vinho novo? Porque para mim pode representar algo material, algo físico, algo de família, uma área, sei lá, financeira, ou um ministério, ou alguma coisa assim. E na tua vida, o que significa o vinho novo? O que significa aquilo que Deus está trazendo de novo? Mas nessa noite nós vamos aprender que não pode vir aquilo que é novo, que você talvez esteja orando, pedindo a Deus: Deus, eu quero uma bênção financeira, eu quero ser promovido, só que isso que é novo não pode vir numa estrutura que não aguente. Amém? Mesma coisa uma empresa ela começa
trabalhar e de repente ela começa a arrecadar milhões. Meu Fernando é bueno. Eles estão trabalhando, de repente começam a ganhar 10 milhões por mês. Queridos, se não tiver uma estrutura, porque a gente é muito bom de lidar vivendo aperto. Vamos falar a verdade. Vivendo aperto a gente é perito. Viver sem dinheiro, gente, a gente dá um jeitinho aqui, pastor, dá um jeitinho ali, perto daqui, paga a conta. Dá um jeitinho daqui, dá um jeitinho dali, paga o carro. Dá um jeitinho daqui, dá um jeitinho, paga a escola do filho. A gente é perito. Mas muitas vezes quando agora estamos tão enraizados nisso, porque a gente já está confortável para nós viver da forma que estamos vivendo. É confortável viver da forma que estamos. Talvez você ganhe um valor e você quer, puxa, eu preciso ganhar muito mais do que isso porque minhas contas não estão conseguindo pagar. Mas por mais que você fale que você precisa, você está dando um jeito. E se eu estou dando um jeito, para que eu vou mudar? Se eu oro a Deus e Deus tem me respondido, para que eu vou fazer um jejum? Para que eu vou vir na igreja mais vezes, sendo que Jesus está comigo? Querido, para receber o novo de Deus, essa estrutura, essa mentalidade antiga, ela não vai aguentar. Ela vai se romper. Então nós precisamos primeiro trabalhar essa base para aquilo que Deus que vai trazer para você nessa noite, amém? Você crê em nome de Jesus? Amém. Que Deus tem um vinho novo para você? Amém, Senhor. Em nome de Jesus, queridos, nessa noite eu quero ser um canal de bênção na tua vida. Eu quero profetizar na tua vida que talvez você está passando por um momento, talvez de lavagem do couro, talvez está passando por um momento de cura, talvez está passando por um momento difícil, mas vai ficar pronto, porque daí você vai receber um vinho novo de Deus. Amém. Em nome de Jesus, nós precisamos melhorar a cada dia. Nós precisamos, muitas vezes nós queremos ir para frente, mas com a mentalidade antiga. A gente não quer largar dos hábitos antigos. A gente quer mudar de fase, mas a gente ainda continua carregando aquelas mágoas antigas, aquilo que fazia mal para você, ou até fazia bem, porque tem gente que fala assim, eu não consigo orar mais como eu orava quando eu aceitei Jesus. Eu era tão pentecostal, eu buscava Deus, eu orava a Deus, era tão bom, e agora parece que eu não consigo mais. É o que Jesus falou, tem gente que começa a olhar para trás e começa a desejar o antigo. O povo de Israel que saiu do Egito, eles sentiram falta, embora eu goste de cebola, gente, mas eles sentiram falta da cebola. Tá certo que o maná vinha todos os dias, amém? Tem gente que fala, puxa vida, mas todo dia o maná vinha do céu, diretamente de cima. Aí um dia reclamaram, então Deus mandou umas codornas lá, para eles fazerem um churrasco. E eles sentiram falta da cebola do Egito. No Egito eu era escravo, mas eu comia bem. Olha, se você já não falou algo parecido. Olha, eu sofria, era difícil, mas eu passava bem. Querido, o novo traz desafios. O novo de Deus, ele traz desafios. Com a mentalidade antiga você não vai conseguir entender. Então você precisa renovar a sua mente para aquilo que Deus quer te colocar. Porque muitas vezes a gente ora, pastor, assim, que Deus mande pessoas, né, que são abençoadas. E não, Deus quer abençoar você que está aqui. Deus quer levantar empresários aqui dentro desse lugar, aqui dentro dessa igreja. Pessoas que estão aqui que, puxa vida, outrora estavam lá recebendo um salário de CLT, que estavam trabalhando, e hoje estão empreendendo, estão crescendo, e que vão crescer ainda mais. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Porque eu creio no poder de Deus, que você fala assim, puxa, mas nem tudo é dinheiro, pastor. Vamos só louvar a Deus, queridos. Quando eu renovo a minha mente, quando eu amo o meu Senhor Jesus, a Bíblia fala assim, que eu experimentaria as melhores coisas dessa terra. Por que viver no sufoco, sendo que o meu Jesus falou assim, tereis vida e vida com abundância. Amém. Amém.
Se eu aceitar o momento que eu estou vivendo e me confortar com o momento que eu estou vivendo, eu nunca vou viver o novo de Deus. Eu nunca vou passar dessa fase para outra, porque eu ainda estou enraizado aqui e para mim é confortável viver só fazendo só um pouquinho a mais. Que Deus te chamou para viver um extraordinário em todas as áreas da sua vida, seja na família, seja em casa, seja no trabalho, seja onde você estiver. Deus te chamou para viver um extraordinário de Deus. Talvez você está vivendo hoje um momento difícil, mas Deus está te preparando, porque aquilo que vai vir, você precisa ter estrutura. Você precisa ter estrutura para aguentar. Querido, muitas vezes pessoas em empresas passam por momentos difíceis, terríveis. O tempo que eu trabalhava em empresa, eu tive, ontem eu estava falando, tive vários acidentes na empresa que eu trabalhei. Levei uma pancada na cabeça, eu fui atropelado pela empilhadeira, gente. Pensa, atropelado pela empilhadeira. Estava indo bem tranquilo, e a empilhadeira vindo de ré, e o rapaz não me viu, pegou um ferro nas minhas costas aqui e me jogou longe. Meu Deus, terrível. Eu trabalhei um tempo na Simodes ali, e quando eu entrei naquela empresa, houve ali, né, bastante funcionário. Eu estava na fila do almoço e já tinha alguma experiência com máquina de injetora em outras empresas que eu trabalhei. Aí quando eu cheguei, eu fui conversar com o rapaz que estava na frente, todo empolgado, né, pastor? Puxa, empresa nova. Parece assim, puxa vida, que empresa bacana, porque eu trabalhava numa empresa pequenininha e ali é uma empresa grande, os maquinários, né, gigantescos. Meu Deus, eu vou crescer aqui dentro. Crescer só, a gente só não, né? Financeiramente. Aí eu cheguei ali e fui conversar com os funcionários ali. Falei assim, então essa empresa aqui é bacana, né? Estou começando hoje, puxa que legal. Como que é aqui? Ele falou, ó, estou há 13 anos aqui e faço a mesma coisa. Ele falou, estou há 13 anos aqui, o único aumento que eu tive foi do sindicato. Estou aqui há 13 anos, então não se empolgue muito, porque talvez daqui a 13 anos você vai estar fazendo a mesma coisa que eu. E eu falei assim, né, eu repreendi, falei, sai Satanás da minha vida. Falei, sai em nome de Jesus. E a gente começou a trabalhar, embora os acidentes vieram, eu comecei a trabalhar e eu sempre quis subir de carro, sempre quis, né, correr atrás, trabalhar domingo, né, buscando ali, né, precisava pagar as contas, e trabalhar onde chamavam hora extra, vamos trabalhar, fazer hora extra. E eu sempre quis subir de cargo. Eu subi uma posição pelo cargo que eu estava, então o Everton entrou junto comigo lá, o Everton não foi muito para frente, porque passou muito mal lá. Nós trabalhávamos de noite, madrugada, então era terrível. Aí eu fui e passei para a troca de moto lá, né? Tinha que trocar os motos de injetor, a gente precisava trocar, e era um serviço sujo, gente, de mecânico mesmo. Tinha que entrar embaixo das máquinas, para mim não era muito difícil, entrava embaixo das máquinas, subia, descia, ficava sujo de graxa. E os meninos que estavam lá, que não queriam subir de carro, olhavam para aquilo e falavam, não, eu não quero ficar sujando não. Só que daí o meu salário já subiu, mais do que o dele que estava há 13 anos. Eu falei, não, posso até me sujar, mas eu estou ganhando mais, está tudo certo. Aí eu comecei a trabalhar, fui para o segundo turno, não sei se alguém trabalha no segundo turno aqui, gente, mas olha, o turno é terrível. É terrível o segundo turno. Porque é o turno para você descansar. Se você quiser só dormir e trabalhar, não tem melhor. A gente trabalhava das 2 da tarde às 10 da noite, chegava em casa, dormia, daí acordava, já ia trabalhar e era assim a vida, não tinha vida. Aí a gente foi, daí o meu supervisor falou assim, ó, a gente vai colocar você num outro cargo, só que no primeiro turno. Eu falei, meu Deus, olha só a bênção. No primeiro turno que eu queria, e ainda subi de cargo. Eu falei, meu Deus, que maravilha. E realmente, daí um mês a gente mudou, foi para o primeiro turno, e só que cada cargo que você passa, cada fase que você passa, quanto mais lhe é dado, automaticamente mais lhe é cobrado. Então, se
se eu estou com a minha mentalidade, que nem aquele funcionário que estava ali, lembro até hoje o nome dele, Elias, se o Elias que estava ali, ele não mudasse a mentalidade dele para querer crescer, para ir para outra fase, talvez, puxa, vou me sujar, se eu passar daqui eu vou ganhar mais. E ele ficava ali, e ele ficou ali. Eu mudei 2, 3 vezes de cargo, e ele estava lá ainda, né, nas máquinas, trabalhando como operador de máquina. Aí depois do tempo que eu saí dessa empresa, eu fiquei sabendo que daí uns 3, 4, a gente sempre conversava lá, começaram a querer ir para essas trocas de nota também, para o salário crescer. Eu falei só, eles ficaram 13 anos, queridos, 13 anos, fazendo a mesma coisa porque não queria. Não, eu vou para lá, eles vão me cobrar demais. Se eu crescer um pouquinho, daí vai vir muita cobrança. Então eu prefiro ficar onde eu estou. Eu prefiro ficar aqui. Querido, o novo de Deus, ele vai vir para você, mas você precisa ter estrutura para aguentar. Talvez assim você, puxa vida, eu quero ser o supervisor da minha empresa, não, Balda. Não, você é o chefe de tudo lá. Queridos, quanto mais lhe é dado, mais será cobrado. E se eu não tiver estrutura para aguentar, aí eu fico mais confortável. Não, eu estou aqui, está tranquilo. Querido, Deus nos chamou, como eu falei, para viver o extraordinário de Deus. Não para viver o pequenininho, um pouquinho aqui. Não, a gente sempre costuma dizer, não, um pouquinho com Deus é bastante. Não, um pouquinho com Deus continua sendo um pouquinho. Porque se a tua mente ela só alcança isso aqui, é só ali que você vai chegar. Mas em nome de Jesus, hoje nós vamos renovar nossa mente aqui. Nós vamos buscar Deus, nós vamos... que o vinho novo de Deus vai vir sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o vinho novo, o vinho que vinha naquele casamento, quando Jesus transformou a água em vinho, ali falava sobre o vinho, sobre a alegria. Talvez muitas pessoas estão vivendo já uma vida de tanta amargura que já não sabem mais o que é alegria. A alegria de viver. Hoje estava conversando com a minha digníssima aqui, porque muitas vezes a gente acelera a mente da gente. Tem poucas coisas para fazer, mas a gente começa a acelerar a mente da gente, que a gente pensa que está tudo, não vou conseguir dar conta, sendo que é só você parar e viver a vida. E hoje, nossa, que tranquilo, a gente acordou, tomou café, fomos almoçar fora, voltamos, dormi depois do almoço, estudei a palavra e estou aqui. Amém. Queridos, Deus ele quer que você seja feliz e tenha paz no teu coração. Porque muitas vezes nós queremos acelerar a nossa mente, porque já estamos acostumados com isso. Tem gente que fala assim, nossa, está muito corrido. E parece que é tão satisfatório falar que está corrido. E se olhar pelo lado do outro lado, uma outra ótica, se está corrida, talvez porque eu não estou conseguindo encaixar, talvez eu não estou conseguindo administrar o meu próprio tempo. Então eu estou falando que está corrido, não tenho tempo para nada, porque eu não estou administrando o meu próprio tempo. Amém? Amém. Estão entendendo comigo, gente? Amém. Glória a Deus. Vamos viver o novo de Deus? Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Ministério. Puxa, Deus, eu oro a Deus pelo ministério. Eu quero estar no ministério. Eu quero buscar Deus nesse ministério. Eu quero poder, sei lá, cantar. Eu não, né? Mas digamos que você tem um desejo de cantar. Há um preço a ser pago. Os camaradas estão aqui desde as 4 da tarde, no domingo, na quinta-feira, estão cantando, estão aqui ensaiando. Tem um preço a ser pago. Entendeu? Não tem como você estar vivendo da mesma forma e querer algo diferente. Em nome de Jesus, 2026 ainda é o nosso ano. Vamos conquistar em nome de Jesus. Deus te chamou, querido. Deus nos chamou para viver o melhor desse lugar, dessa terra. Então, em nome de Jesus, que nós possamos buscar Ele todos os dias. Que eu falei, tem gente que fica olhando para trás, porque não sei aqui quem já aceitou Jesus quando era jovem. Jovem, pastor, o Balda, quando é jovem, ali 13, 14 anos. 13, 14 anos então, né? Vamos fazer assim, né? Senão a pessoa, né? Eu sou um jovem de 40, né? Assim, mesma idade da Fernanda. Né, Fernanda?
você é jovem, qual o compromisso que você tem? Você precisa pagar suas contas dentro de casa? Não precisa. Você não precisa, né? Você não tem muitos compromissos além de estudar. Então, quando você aceita Jesus quando jovem, você realmente, né, foi transformado por Ele, você busca Ele, é maravilhoso, porque você está ali, você quer viver. Aí você vai passando o tempo, você começa a namorar, você casa, você tem que ter os filhos, e as coisas começam a esfriar. Puxa vida, agora não tenho mais aquele tempo que eu tinha quando eu era jovem, quando eu aceitei Jesus. Queridos, eu vou falar uma coisa bem séria para vocês aqui. Eu posso até olhar para trás. Eu aceitei Jesus com 11 anos de idade. E quando eu orava com 11, 12, 13, 14 anos de idade, eu orava, eu sentia a presença do Espírito Santo de Deus. Quando eu tinha uns 20 anos, já casado com 20 anos, casei com 20, eu orava e eu sentia a presença de Deus. Queridos, eu oro hoje e ainda sinto a presença de Deus. Querido, nós não podemos mudar, isso não pode mudar conforme o tempo muda, porque senão é a mesma coisa assim. Aquele irmãozinho que orava porque queria um carro para ir para a igreja, Deus deu o carro, ele foi para outro lugar. Ele disse: não, agora eu posso passear, agora eu preciso correr, eu preciso ir para a praia. Eu preciso ir para a praia. Eu orava, não, Deus, eu quero um carro para mim ir para a igreja. Deus deu o carro. Agora tem que viver minha vida. E que ele não tem mentira maior nesse mundo. É aquele assim: não, você tem que viver e siga o teu coração. Siga, olha só que mentira do diabo, queridos. Alguém já escutou isso? Siga o teu coração. Porque a Bíblia fala assim: que o coração do homem ele é enganoso. Então eu não tenho que seguir o coração, eu tenho que seguir a Deus. Eu tenho que seguir ao Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que seguir a palavra de Deus, aquilo que Ele me ensina, é os princípios, é os mandamentos. Queridos, porque eu oro a Deus, porque eu vou louvar o meu Senhor até o último dia da minha vida. No último fôlego de vida que eu tiver, eu vou louvar o meu Senhor. Quando talvez as minhas forças tenham ido embora, talvez lá com 115 anos, eu vou louvar o meu Senhor. Querido, mas eu preciso, isso que eu tenho, isso ninguém me tira, mas eu preciso passar isso para a minha geração. Eu preciso passar isso para os meus filhos, para que a minha geração também receba o que eu já recebi. Querido, porque servir a Deus é algo maravilhoso, é algo grandioso. Não podemos somente viver a vida banalizando, ou simplesmente, não, é gostoso vir aqui no culto, não, que daqui é só um momento, mas é na tua casa, no teu carro, no teu trabalho, aonde você estiver, é o melhor amigo que você pode ter para estar junto com você. Não existe amigo melhor no mundo do que Jesus, do que o Espírito Santo de Deus. É aquele que você pode contar todos os dias, é aquele que, como a pastora disse, se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Queridos, precisamos renovar a nossa mente. Não vamos nos conformar com esse mundo. Sabe por quê? Porque aqui nós somos peregrinos em terra estranhos. Nós não somos daqui, nós somos do céu, amém? E um dia o nosso Jesus ele vai vir nos buscar. Um dia o meu Jesus ele vai vir, e ele vai falar assim, que ele vai chamar a gente pelo nosso nome. Depois do soar da quarta trombeta, ele vai nos chamar. E eu preciso estar preparado. Eu preciso estar preparado, porque a Bíblia diz que ele vai vir como um ladrão à meia-noite. Não que seja a meia-noite, mas é a última hora. Querido, nós precisamos viver o Evangelho de verdade. Não tem mais tempo para a gente. Você está vendo o que está acontecendo no mundo, guerras, terremotos, agora está vindo esse novo fenômeno, El Niño de novo, que tá, o pessoal que mora no Rio Grande do Sul já estão todos assustados, porque vai vir trazer chuvas de novo. Muitas coisas acontecendo. Nós precisamos estar com Ele, amém? Nós precisamos estar com o Senhor. Eu queria que você colocasse de pé agora.
falei que ia ser bem breve. Glória a Deus. Eu quero ter um tempo de oração com você. Eu quero chamar aqui já o louvor. O pessoal vai estar louvando. Quando Deus transformar o meu coração, quando Deus transformar o teu coração, esse vinho vai derramar todos os dias. Deus, Ele primeiro quer que você prepare a estrutura. Deus precisa que você não venha trazendo hábitos antigos, ou alguma mágoa que você ficou no passado, que fique no passado, porque o que Deus quer que você viva, Ele quer você com uma mente renovada e um coração transformado. Amém? Uma mente renovada e um coração transformado. Não tem como eu querer viver o melhor de Deus, o vinho novo de Deus, com a minha cabeça, com a minha mente antiga. Eu preciso renovar a minha mente. Querido Deus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, e Ele quer viver com você todos os dias da sua vida. Basta você abrir o seu coração, somente abrir o teu coração, que Ele vai entrar e vai fazer morada. Jesus, Ele vai entrar no seu coração e Ele vai fazer morada. Você talvez já se sentiu sozinho alguma vez na sua vida. Se você tiver Jesus, nunca mais você vai viver sozinho. Nunca mais você vai passar sequer um minuto. Porque Ele vai estar com você em todos os momentos. Ele vai ser o seu melhor amigo. Ele vai ser o seu melhor amigo. Seja na hora boa, na hora ruim, na hora da dificuldade, na hora da doença, na hora... Ele vai estar com você nos bons dias e nos dias maus. Ele vai estar com você. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. O som se apagou, ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o preço do pecado Ele levou.
vinho novo de Deus, ele vai vir sobre as nossas vidas, amém? Pode vir todo mundo. O vinho novo de Deus, ele vai vir, amém? Alegria para aquele que chorava, amém? Aleluia. A cura para aquele que precisa, amém? A libertação para aquele que está cativo, amém? A libertação para aquele que está preso, amém? O vinho novo de Deus, ele vai crescer nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, aqui está a sua igreja, Deus. Pai, eu não sei o momento que cada um está vivendo, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que cada um aqui está pedindo, mas o Senhor sabe. Eu não sei, Senhor, qual é a cura, qual é a libertação. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe. E é para o Senhor que eu oro agora nesse momento. Que o vinho novo do céu, aleluia. O vinho novo do céu seja derramado, Senhor, na cabeça, do alto da cabeça, a planta dos pés. Do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que essa igreja vai viver um tempo que nunca viveu antes. Essa igreja vai viver um tempo que nunca viveu antes. Porque a presença do Senhor, a graça do Senhor, a glória do Senhor vai estar sobre cada cabeça. A brasa do Senhor vai estar sobre cada cabeça, em nome de Jesus. Eu oro por famílias blindadas, Senhor. Satanás não tem poder aqui dentro. O nosso inimigo, Senhor, ele não tem poder. As correntes vão cair ao chão em nome de Jesus. As correntes vão cair em nome de Jesus. Satanás, você não tem poder, porque o Senhor Jesus está conosco. O Senhor Jesus está à nossa frente. E é olhando para Ele. Nós estamos olhando para Ele. Olhando para Ele. Olhando para Ele. Olhando para Ele. Espírito Santo de Deus, prospera na vida da tua igreja, Pai. Uma unção de prosperidade, Senhor. Que esse vinho novo receba uma unção de prosperidade. Aonde, Senhor, eles colocarem as mãos. Aonde eles tocarem, a prosperidade de Deus vai estar sobre esse lugar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, faça assim com as suas mãos agora, em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos. Aleluia. Aleluia. Jesus está aqui, amém. O Senhor Jesus está aqui, amém. Sabe como que você vai se apresentar agora para o seu Pai? Com as mãos limpas e o coração puro. Aleluia. Se apresenta assim para Ele: Pai, estou aqui com as minhas mãos limpas e um coração puro. Mãos limpas e um coração puro. Mãos limpas e um coração puro. Queridos, olhem para as suas mãos aí agora. E em nome de Jesus eu oro. E eu profetizo sobre a sua vida. Aonde essas mãos tocarem, aleluia. Sabe quando o seu filho fica doente e você corre
Aleluia. Queridos, vocês vão viver dias. Vocês vão viver aqui dias. Você vai se surpreender. Você vai falar assim: meu Deus, será que eu mereço tudo isso? Meu Deus, aquilo que está enroscado, aquilo que estava travado, aquilo que estava perdido, você vai falar assim: meu Deus, o Senhor restaurou, o Senhor restaurou. Obrigado Deus, pastor. Bem rapidinho. Eu tenho uns minutos ainda, Fátima. Eu tenho uns minutinhos aí. O pastor estava falando e eu lembrei de um rapaz que eu encontrei semana passada. Eu conheci esse rapaz há 10 anos atrás. Pensa no figura. Ele era virado de ponta cabeça, meu Deus. Só Jesus a causa. Igreja, se tinha uma igreja que ele passava 5 quilômetros daqui que ele pensava na igreja. E aí eu encontrei com ele 10 anos depois. Ô fulano, tudo bem, pastor? Eu, como é que você está? Eu falei, não, tudo bem, nada. Você é a sua pastora? Eu falei, você vai estar? Aí ele falou, pastor, você nem imagina o que eu vou te contar. Aí quando eu conhecia ele da história, eu fiquei preparado, né? Eu falei, lá vem, meu Senhor. Eu falei, quer que eu sente? Eu falei, não, pastor, fique de pé mesmo. Eu falei, pastor, 10 anos atrás você me conheceu. Eu falei, conheci. Eu falei, então, pastor, você não sabe o que Deus fez na minha vida. Eu falei, Eu falei, pastor, comecei a ir para a igreja. E aí, pastor, eu peguei um emprego de frentista. Eu falei, beleza. Mas, pastor, eu não queria ser frentista. Você estava falando, eu estava lembrando. Eu falei, eu não queria ser frentista. Eu falei, o que você ia ser? Eu queria dirigir os caminhões grandões lá, aqueles bitrem de combustível. É o meu sonho da vida. Só que pensa num rapaz pobre, humilde, sem condições, momentos que ia escrever, assim, uma situação aos nossos olhos. Eu falei, não, vai ser frentista 13 anos da vida. Depois da ponta do posto, vou continuar sendo frentista. Com todo o respeito, com todo o respeito aos frentistas, não é isso? É isso. E aí esse rapaz falou assim, pastor, eu comecei a estudar. E eu comecei a estudar. E aí, pastor, eu fui juntando dinheirinho. E aí eu juntei dinheiro para autoescola. Porque eu queria ser motorista de caminhão, pastor. Eu falei, é mesmo? E eu juntei o dinheiro para autoescola, paguei à vista. Eu falei, que bênção. E aí, daí eu estudei, tirei a carteira para caminhão, pastor, você acredita? Eu falei, acredito. E falei, daí? Eu falei, não, daí é o seguinte, começou uma outra batalha na minha vida. Porque eu não queria só dirigir caminhão, eu queria dirigir aquele caminhão. Aí eu falei, veja, se você sabe, o Paulo aqui era um posto, o Anderson e tal, esses caminhões bitrem que puxam combustível, se você somar o cavalinho com a carreta, todo o processo, custa mais de R$1 milhão. Então, assim, para uma empresa colocar um investimento dentro da mão de alguém, tem que ser qualificado, né? Mas ele queria dirigir aquele caminhão lá. E daí ele falou, pastor, eu comecei a fazer os cursos. Tem diversos cursos lá, que eu não sei nem quantos, mas é um outro curso, para poder dirigir aquele caminhão que é carga perigosa, inflamável, blá. E ele foi falando. Ele falou assim, bom, nesse meio de campo, pastor, eu casei. Eu falei, oh, que bênção. Tenho 2 filhos. Eu falei, oh, que bênção. Estou lá firme na igreja com a minha mulher e meus filhos. Pastor, você não vai acreditar que Deus fez por mim. Eu comecei a acreditar, né? Nossa, Deus está fazendo na vida desse rapaz. Ele falou assim, virei presbítero na igreja. Eu falei, oh, Deus tem poder. Não falei para ele, só pensei, né? Eu falei, Deus tem poder. Virei presbítero na igreja, pastor, e estou servindo lá. Eu falei, agora, o que você está fazendo na vida? Não, pastor, passei no teste numa empresa de transporte e hoje estou dirigindo um bitrem, pastor. Viajo o Brasil todo puxando combustível, que era o meu sonho. Ou seja, tem que sonhar, né, pastor? Mas tem que pagar um preço. Eu falei assim, pastor, eu nunca estudei tanto na minha vida, não me dediquei tanto da minha vida, eu nunca corri tanto atrás da minha vida, porque eu queria
Deus foi me abençoando. E eu fui ouvindo ele falar assim, sabe quando o coração da gente começa a arder de alegria por ver o que Deus fez na vida daquele menino? Ele era um homem já, né? Um homem. Por quê? Porque ele começou a servir a Deus e começou a dar passos. E Deus foi levando ele para o vinho novo. Ah, você quer? Então, ó, mais um pouquinho de vinho novo. Ah, você quer mais? Então, dá mais um pouquinho de vinho novo. E mais um pouquinho de vinho novo. E mais um pouquinho de vinho novo. Talvez daqui a 10 anos, enquanto você mesmo, rapaz, e ele seja o dono da transportadora, não mais um funcionário. Por quê? Porque Deus derrama vinho novo para quem quer pagar o preço, né, pastor? Para quem quer pagar o preço, Deus derrama vinho. Então, que esse testemunho que não é meu, mas que eu vi, assim, que me alegrou demais para ver o que Deus faz na vida de quem quer vinho novo. Que isso sirva de bênção. Que essa palavra que o pastor trouxe nos leve ao novo, nos leve a pagar o preço. Quem está disposto a pagar o preço, vem vinho novo. Amém? Amém? Vou encerrar, Fátima. Vou encerrar. Vou fazer a última coisa agora, tá? Estou encerrando. Fique tranquilo aí. Veja, no primeiro domingo do mês a gente recebe pessoas. Pessoas que estão entrando aqui na família do Filho. Mas na igreja, nem todas as pessoas só entram, né? Algumas Deus leva. Deus envia para novos lugares. Há 3 anos atrás saiu a Deise e o Bruno aqui, que você conheceu, estão na Itália. E hoje nos mandaram uma mensagem, foram ordenados diáconos lá. Eles falaram assim: não, pastor, assista o culto é gravado, assista o culto, porque essa vitória é de vocês, é da igreja do Filho. Vocês acreditaram em nós, investiram em nós, nos abençoaram, nos enviaram, e hoje somos diáconos aqui na igreja da Itália. Então, a bênção, uma igreja que envia, uma igreja que investe, uma igreja que contribui com o reino. Para isso estamos aqui. E Deus vai levar 2 pessoas para um município vizinho nosso, que é Araucária. Deus abençoou, trouxe vinho novo na vida de uma das pessoas, que é a Simone. Então vem para cá, Simone. Cadê a Simone? Simone, vem para cá, Simone. Fica do meu ladinho aqui, só vem aqui. E a outra pessoa é a Ana, né? Que vai no pacote. Simone, Deus abençoou. Passou no concurso lá na prefeitura de Araucária. Então está fazendo 2 períodos lá. E Deus abençoou. Vem para cá, Simone. E Deus abençoou e proporcionou lá uma nova casa lá, porque é muito mais perto. Simone levanta de madrugada, né, Simone, para sair daqui e chegar lá. Então Deus proporcionou isso, mas infelizmente nosso coração está triste que vamos deixar. Mas vamos abençoar o lugar, tenho certeza. E vai levar, Deus vai proporcionar uma igreja para vocês lá, e vocês vão ser bênçãos lá como foram aqui. Então, madrezinha, larga o baixo. Vem pra cá, eu quero orar por vocês e agradecer a Deus por esse tempo que estiveram conosco aqui. E tenho certeza que de vez em quando vão vir, né? Você vai comprar o carro e vai vir aqui, né? E vai também nos abençoar, nos visitando de vez em quando. Mas agora Simone e Adri vão virar, porque embora Araucária, o que é? Araucariense. Vão virar araucariense. E queremos agradecer. Quero que vocês estendam as suas mãos para cá, porque elas também vão começar um novo lá, né? Um novo. Cidade nova, casa nova, vizinhos novos, igreja nova. Mas se Deus manda, não temos dúvida que vai ser Deus. Vocês querem falar uma coisa? Vocês querem falar algo para a igreja? Essa é a hora. Este é o momento. Gostaria de somente agradecer ao pastor, enfim, aos pastores também, e a todos os irmãos que nos acolheram, né, desde a nossa chegada aqui, enfim, e aos amigos que nós fizemos, a pessoa do grupo de louvor. E lógico, eu virei aqui visitar, quando pudesse, mas vou sentir saudade de estar sempre com os irmãos aqui. Só tenho a agradecer a cada um de vocês. Essa igreja é muito abençoada.
E eu tenho certeza que como o pastor pregou hoje, um novo virá. E vocês serão cada vez mais abençoados. Em nome de Jesus. Muito obrigada. A ideia de falar, mas se despedir, é chorar. Esse é o meu propósito. Simone, quer falar alguma coisa? Eu faço minhas as palavras da Adriana. Muito obrigada pela acolhida. Foi um momento muito tenso da nossa vida, né? Nós buscamos, né, a casa e fomos muito bem recebidos. E eu agradeço a todas as pessoas, né, aos irmãos que eu conheci, que Deus abençoe grandemente essa comunidade, a todos vocês de forma individual, famílias, amigos, né, que nós fizemos aqui. Que a igreja cresça cada vez mais, prospere cada vez mais e que Deus vai erguer um novo baixista, vai erguer, né, uma nova professora, né, que nós estamos precisando, a comunidade está precisando de alguém, né, que se proponha, né, estar na nossa linha, porque é um momento muito importante também, né, tanto para a igreja quanto para as crianças. E eu agradeço de coração, né, muito, muito, muito obrigada. Everton, se você tinha folga nesse carro agora, acabou, tá? Trata de estudar. Queria que vocês estendessem das mãos para cá, para abençoar a vida da Adriana, a vida da Simone. E eu penso assim, mudar de igreja faz parte. Mas a gente sempre tem que sair pela porta da frente. A gente entra pela porta da frente, sai pela porta da frente. Aí é bênção. Então que nós possamos, né, queremos agradecer a Deus porque elas entraram pela porta da frente. Estão saindo pela porta da frente, ficamos com saudades, mas tenho certeza que de vez em quando só passar aqui para nos dar um oi. Jesus, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. De forma muito especial, Senhor, eu quero te agradecer pela vida da Adriana, pela vida da Simone, privilégio de tê-las aqui conosco nesse tempo. Deus, obrigado por tudo que elas fizeram aqui, somaram, abençoaram e com certeza deixaram excelentes marcas, Deus, na nossa vida, mas agora de forma muito especial, Deus, eu quero pedir para que o Senhor as leve para esse novo lugar, Deus, essa nova cidade, esse novo município, que o Senhor esteja abençoando desde agora, Deus, esse lugar onde nós vamos morar, a vizinhança, Deus, a ida, a vida, Senhor, no trabalho, Deus, abre uma porta, Senhor, para a Adriana, que vai começar também a buscar uma nova oportunidade lá em Araucária. Que o Senhor abençoe, que o Senhor possa também usá-las, Deus, na nova congregação, que o Senhor as direcione para um novo grupo, uma nova igreja. E eu tenho certeza que da mesma forma como foram bênção aqui, também serão lá. Por isso o Senhor as leva em graça, em sabedoria, em paz. Obrigado mais uma vez pela vida delas, pelo tempo que estiveram conosco, e que o Senhor derrame grandemente vinho novo sobre a vida delas, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam hoje e para sempre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Deus te abençoe, excelente semana.